Sou Eliel Forni do aprenderinglesdeverdade.com. Inglês para a vida real, inglês para uma vida melhor. Muitas vezes o estudante de inglês, na hora que ele fala, ele percebe que é uma diferença muito grande entre a forma que ele está falando e a forma que um nativo falaria, né? Então o próprio estudante muitas vezes percebe essa diferença. Então é sobre isso que eu quero falar agora. Por que essa diferença ocorre e como consertar esse problema, né? Porque muitas vezes você sabe que o problema existe, mas fica complicado para consertar. Isso independe do nível, pode ser um aluno que esteja começando, alguém que já estudou há algum tempo e pessoas que já estudaram há muito tempo. Eles percebem que há uma diferença grande de sonoridade entre a pronúncia, né, a pronúncia do aluno e de um nativo falando. Por que isso ocorre? Isso ocorre principalmente por conta da entonação. Então é muito importante que a gente preste atenção na entonação. A entonação é uma coisa que é ignorada pela maioria dos cursos, normalmente o pessoal não ensina em lugar nenhum e os alunos ficam aí a vida toda nessa luta, né? Tentando, sem conseguir ter uma sonoridade bacana. Muitas vezes a pronúncia até é boa, mas a entonação acaba estragando tudo. Então como é que isso funciona? O que seria entonação? Aqui eu não estou falando de interrogativa, negativa, nada disso, afirmativa, não é isso não. Eu estou falando da melodia natural da língua, né? Porque o português tem uma determinada melodia e o inglês tem uma outra melodia. Normalmente as pessoas ignoram essa questão da entonação, tá? Então basicamente, como é que isso funciona? Eu não vou ficar aqui dando muita explicação teórica não, eu vou dar um exemplo prático para você entender direitinho como isso funciona. Então basicamente em inglês, principalmente em inglês americano, né, que é o que a gente vai enfatizar aqui, os falantes nativos enfatizam aquelas palavras que trazem a mensagem principal de uma frase. Então, por exemplo, se eu falo para você assim, eu falo assim, ó, boy, street. Então aqui eu tenho, né, garoto ou menino, né, rua. Boy, street. Quando eu falo essas duas palavras, automaticamente você já tem uma imagem na sua cabeça. Quando eu falo boy, você imagina um menino. Eu falo street, você imagina uma rua. Então a mensagem já fica mais ou menos clara, você sabe do que eu estou falando, né? Então no caso, numa frase com essas duas palavras, além das outras obviamente para conectá-las, né? Mas numa frase onde eu tivesse essas duas palavras, elas seriam enfatizadas na hora que um nativo pronunciasse essa frase. Então eu falei, menino, rua. Imagine que eu fosse dizer assim, existe um menino na rua. Então eu tenho existe, né, tenho um e tenho na. Então essas palavras, existe, um e na, elas não vão ser enfatizadas, porque elas não são as principais da frase. Tá? Então em inglês é assim que funciona, eu enfatizo as palavras mais importantes. Então eu teria menino e rua, que seriam enfatizados, não é isso? Que seria boy, street. Tá, então existe there is. Depois eu tenho a, ou então a. Aí tem boy, que é a palavra principal, né? In the, que é na, in the. E finalmente tenho street. Lembrando que eu vou enfatizar boy e street. Então eu tenho boy, street, boy, street. São as palavras principais. Aí depois eu tenho there is a, in the. Tá? Então muitas vezes o aluno aprende a pronunciar essa frase da seguinte forma: there is a boy in the street. As palavras estão corretas, a pronúncia está correta, porém o nativo não fala dessa forma. Ele vai enfatizar o boy, street. Então eu vou te mostrar como que ficaria essa frase. Boy, street, boy, street. Aqui eu tenho o ritmo, né? A musicalidade mesmo da língua. Eu vou inserir agora as palavras que faltam dentro desse ritmo, enfatizando as duas palavras mais importantes. Então vai ficar assim, ó. There's a boy in the street. There's a boy in the street. Boy, street. Boy, street. There's a boy in the street. There's a boy in the street. There's a boy in the street.
Viu só? Então é bem diferente do There is a boy in the street, igual a gente aprende às vezes nos cursinhos, né? É uma forma que, não vou dizer que esteja errada, mas é completamente antinatural, o nativo não fala assim e gera uma dificuldade para outra pessoa te entender, principalmente o nativo. O brasileiro entende perfeitamente. Por que o brasileiro entende isso perfeitamente? Porque essa melodia é da língua portuguesa, é do nosso português do Brasil. Então por isso que o brasileiro entende fácil, porque na verdade eu estou usando uma coisa que é característica da nossa língua. Esse ritmo, essa melodia não é característica da língua inglesa. Ok? Então por isso que o brasileiro entende isso fácil. Agora o americano, por exemplo, ou o nativo de língua inglesa, ele vai ter mais dificuldade para entender esse tipo de frase. Então é por isso que muitas vezes a pessoa, quando viaja, né, fala aquela frase toda certinha, fala o vocabulário, fala a gramática toda certinha, mas tem dificuldade com a comunicação. As pessoas não entendem o que ela está falando, né? Então grande parte disso é por conta da entonação. Então a entonação é extremamente importante, embora seja completamente ignorada pelos cursos. Agora uma coisa importante, como é que a gente enfatiza? Eu estou falando de ênfase, né? Então eu falei, there's a boy in the street. Normalmente essa ênfase é feita com a mudança de pitch, é o que a gente chama de pitch. Pitch é a melodia. Então se eu tenho uma nota, como se fosse... é uma nota musical, né? Então se eu faço ou subo ou desço, é igual música mesmo, né? Então isso se chama pitch. Então é assim que eu enfatizo, é a mudança de pitch. Eu não vou mudar o volume, eu não preciso gritar para enfatizar a palavra, né? Eu simplesmente mudo a melodia, mudo aquela notinha e aí a pessoa percebe a ênfase. Então de novo, there's a boy, então ó, there's a boy in the street. There's a boy in the street. Eu mudo o pitch, a melodia. Então eu falo, there's a boy in the street. There's a boy in the street. There's a boy in the street. Nada de there is a boy in the street, ok? Ficou claro aí? Então eu vou agora fazer uma sériezinha de vídeos com essas dicas sobre pronúncia e entonação. É um assunto assim muito importante e que obviamente aqui eu só fiz um pequeno resumo, né? Porque tem muita informação importante para a gente trabalhar aí, tá? E se você quiser continuar recebendo dicas, basta você se inscrever no meu canal no YouTube, porque aí na hora que eu colocar um vídeo novo, você já é notificado e você fica sabendo, tá bom? Valeu, até a próxima!